Olá pessoal, sejam todos bem-vindos na nossa aula de hoje, Contabilidade Fácil com a formadora Eva da Silva. Olha, formadora Eva da Silva, trouxe para vocês um tema muito pertinente e que, por sinal, é a primeira aula prática do curso de Contabilidade Financeira. Tenho plena certeza que não é um tema desconhecido para muitos de vocês. O tema de hoje é o patrimônio. Afinal, o que é o patrimônio, não é? O nosso principal objetivo de hoje é achar a fórmula da situação líquida ou do capital próprio. Assim sendo, o que é o patrimônio? Contabilisticamente falando, o patrimônio é um conjunto de bens, direitos e obrigações. Assim sendo, afinal, o que são bens? Bens é tudo aquilo que possui valor econômico e que pode ser convertido em dinheiro, ok? Os bens podem ser tangíveis e intangíveis. Vamos colocar aqui. Tangível e intangível. Bens tangíveis e bens intangíveis são os tipos de bens que nós podemos encontrar em qualquer empresa. Mas, afinal, que tipo de bens podemos encontrar nas empresas? Ou seja, que tipo de bens, que exemplos de bens tangíveis nós podemos encontrar nas empresas? Um exemplo prático, as viaturas. Outro exemplo, as mercadorias, etc. Agora, que tipo de bens intangíveis podemos encontrar nas empresas? É fácil. Um dos exemplos práticos de bens intangíveis, porque nós sabemos que os bens intangíveis são aqueles que não conseguimos apalpar. Assim sendo, um dos bens intangíveis que nós podemos encontrar nas empresas é o software de contabilidade, por exemplo. O software de contabilidade, né? Todos nós sabemos que o software constitui a parte lógica do computador. Ele pode ser considerado como sendo um dos bens intangíveis que as empresas possuem. Assim sendo, o que são direitos? Uma vez que nós dissemos que patrimônio é um conjunto de bens e direitos e obrigações, já falamos um pouquinho dos bens, agora vamos falar um pouquinho acerca dos direitos. Afinal, o que são direitos para as empresas? Direito constitui a todas as dívidas que a empresa tem a receber de terceiros, não é? Um dos exemplos práticos que eu posso dar para vocês é dívida a receber de clientes, não é? Clientes. Vamos colocar aqui clientes. Sempre que vocês encontrarem, não é, num documento contabilístico a conta cliente com o respectivo valor, normalmente representa a dívida que este cliente tem para com a empresa. Então é um direito a empresa cobrar esta dívida caso ultrapasse o prazo estipulado entre a empresa e o cliente. E falamos também um pouco, depois de falarmos um pouquinho acerca dos direitos, vamos passar para as obrigações. Afinal, o que são obrigações para as empresas? As obrigações correspondem às dívidas a pagar. Se os direitos correspondem às dívidas a receber, as obrigações correspondem às dívidas a pagar. Toda e qualquer empresa tem obrigações para com terceiros. E um dos exemplos que eu posso dar de obrigações aqui é, por exemplo, impostos, fornecedores, etc. Não é? As empresas tinham obrigações para com o Estado. As empresas tinham obrigações de pagar os fornecedores quando recebem mercadorias a prazo. Assim sendo, nós falamos um pouquinho acerca de bens, direitos e obrigações.
Deste conceito nasce uma fórmula também que é muito conhecida, que nós chamamos de, em contabilidade, de VP. VP significa valor do patrimônio. É igual a quê? É igual aos bens mais direitos menos as obrigações. O conjunto de bens mais direitos em contabilidade chamamos de ativo, que é representado pela letra A. Então, ativo é igual a bens mais direitos. Ao passo que o passivo corresponde às obrigações. Passivo também é um termo usado em contabilidade para representar as obrigações que as empresas têm com terceiros, que é representado também pela letra P. Passivo é igual a obrigações. Muito bem. Assim sendo, a diferença entre o ativo e o passivo é de salientar que o ativo corresponde à parte positiva do patrimônio e o passivo corresponde à parte negativa do patrimônio. Assim sendo, não é? A diferença entre o ativo e o passivo, em contabilidade nós chamamos essa diferença de situação líquida ou capital próprio. Quer dizer que situação líquida ou capital próprio é igual ao ativo menos o passivo. Então, pessoal, esta foi a nossa secção de hoje, que tinha de relembrar para vocês que nós tínhamos como objetivo calcular ou achar a fórmula da situação líquida ou capital próprio. Se inscreva no nosso canal e até já!